Olá, esteja bem-vindo ao canal Resumo Séries. Nesse vídeo você vai conferir o resumo do primeiro episódio da primeira temporada de Euforia. O episódio começa com a Rue narrando os acontecimentos que ocorreram na vida dela desde o seu nascimento até a sua fase adulta. Ela diz que nasceu 2 dias depois ao ataque às Torres Gêmeas, ou seja, ela nasceu no dia 13 de setembro de 2001. Ela cresceu em um bairro de classe média e durante a sua infância ela apresentou um comportamento estranho, até que os pais dela resolvem levá-la a uma psicóloga. A psicóloga diz que talvez a Rue sofre de transtorno obsessivo compulsivo, déficit de atenção, transtorno de ansiedade generalizada e possivelmente transtorno bipolar, e que ela era novinha demais para saber exatamente o que tinha. Anos depois, a mãe dela diz para a Rue que o cérebro dela funciona desse jeito mesmo, e que muitas pessoas inteligentes e divertidas passam por isso também. A Rue pergunta que tipo de pessoas passam por isso e a mãe dela cita 3 pessoas que são Vincent Van Gogh, Sylvia Plath e Britney Spears. Na escola ela diz que não se lembra muito bem sobre os acontecimentos nos seus 8 e 12 anos e que toda vez que ela prestava atenção na respiração dela, ela morria e que passava cada segundo de sua vida tentando controlar a ansiedade. E em casa, na mesa de jantar com os pais, a mãe da Rue pergunta o que ela tinha. Aí a Rue responde que estava cansada disso tudo. Na cena seguinte mostra a Rue adolescente e a irmã dela pergunta se a Rue tinha visto o vídeo da Rainha da Beleza que tinham jogado ácido na cara dela. A Rue responde que não. Enquanto isso, a mãe dela estava ao telefone reclamando dizendo que disseram para ela que o médico iria aceitar o plano de saúde dela e que agora o médico não iria aceitar mais. E a Rue pergunta para a mãe dela se ela tinha absorvente. E a Leslie responde que sim e que estava debaixo da pia dentro do banheiro dela. E a Rue sai para pegar. Em seguida ela volta e chama a irmã dela para sair. A irmã da Rue pergunta por que ela estava de óculos escuros e a Rue responde: "Que óculos escuros?" E ambas caem na risada. Em seguida as duas entram no ônibus. Na narração a Rue diz que simplesmente veio ao mundo sem bússola e que não houve ninguém para sequer dar uma orientação para ela. E em seguida ela diz que tudo o que ela estava dizendo pode parecer triste, mas que não foi ela que criou o sistema e nem sequer foi ela que fudeu com ele. E na cena seguinte mostra ela usando drogas e em seguida ela diz: "E aconteceu, aquele momento em que a sua respiração vai ficando fraca e toda vez que você respira você solta todo o oxigênio que você tem. E tudo para, o seu coração, o seu pulmão e finalmente o seu cérebro. Tudo o que você sente ou deseja e quer esquecer, tudo desaparece e de repente você volta a respirar, volta à vida de novo." Ela continua dizendo que quando isso aconteceu pela primeira vez com ela sentiu tanto medo que quase ligou para a emergência, mas ela não queria pagar de idiota e nem acabar com a noite de ninguém. Na próxima cena, a Rue está em um centro de reabilitação e a mãe dela e a irmã vão buscá-la. Dentro do carro, a mãe dela diz que estava feliz pela Rue e que ela iria começar um novo capítulo na vida dela. Aí a Rue vê uma mulher andando de bicicleta e na narração ela diz que faltava uma semana para o início das aulas e que ela não tinha intenção nenhuma de ficar limpa, ou seja, de abandonar as drogas. E em seguida a Rue diz que a Juice tinha acabado de se mudar para a cidade. Nesse caso a Juice seria a garota da bicicleta. Na cena a seguir aparece o Fesco dizendo para a Rue que havia uma nova mulher que apareceu na cidade e que talvez a Rue iria gostar dela. A Rue pergunta quem era essa mulher, aí ele responde dizendo que não sabia quem era. Ele continua dizendo que essa mulher tinha aparecido ontem no estabelecimento dele e que ela aparecia com a Sailor Moon. Em seguida o Fesco pergunta para a Rue há quantos dias ela tinha voltado da reabilitação, e ela responde que há 5 dias. Ele pergunta como ela estava se sentindo, ela faz uma piada dizendo que depois que entregou a vida dela nas mãos de Jesus, a vida dela estava uma maravilha. Fesco pergunta se era sério o que ela estava dizendo e ela responde que não. Logo em seguida ela pergunta se o Ashtray estava nos fundos. Fesco fica sem entender nada, até porque ela tinha acabado de sair de uma reabilitação. Aí ela diz que não é porque ela estava em uma reabilitação que ela iria ficar limpa. Dentro do estabelecimento, ela encontra o Ashtray e ele diz que achava que ela tinha morrido e em seguida ele pergunta o que ela estava fazendo ali. Aí ele entrega uma coisa para ela, provavelmente é droga, e depois ele diz se ela não queria experimentar algo novo. Ela pergunta o que ele tinha de novo ali, aí ele mostra para ela uma droga com um nome estranho, e ele diz que essa droga estava fazendo o maior sucesso e que as pessoas usavam para ficar doidão e para trepar. Aí ela aceita e vai embora. Ao sair do estabelecimento, ela vê o Nate. Ela diz que não tinha problema nenhum com ele e que na verdade não gostava muito dele,
e que um dia em uma festa na escola, ele tentou dar uma dedada nela sem pedir a permissão dela. Dentro do carro, Nate diz que todos iriam saber que o McKay iria dar a maior festa da cidade. Aí McKay diz que isso não poderia acontecer, pois a mãe dele tinha toque e que ela ficaria putaça se visse algo fora do lugar. Aí Nate diz que era só tirar foto do local e depois colocaria tudo no lugar. E em seguida Nate diz para o McKay parar de se preocupar com a mãe dele e pensar no tanto de mulheres que eles iriam comer na festa. McKay pergunta para o Nate se a Mary não estaria na festa também. Nate responde que não sabe e que não estava nem aí para a ex dele. McKay responde que não era por isso, mas sim porque a Maddie é louca e que ele não queria ver ela atacando fogo na casa dele. E em seguida o Nate vê a Juice andando de bicicleta e ele começa a dizer coisas absurdas para ela e ela perde o equilíbrio e cai no chão. Ela se levanta e vai para a casa dela andando e na narração a Rue diz que a Juice se mudou para o interior depois que os pais dela se divorciaram. E diz que a Juice não gostava muito de falar sobre o assunto dos pais dela. Na sala de aula, Cat convida a Juice para a festa do McKay. A Juice pergunta quem seria a pessoa e a Cat diz que é um jogador de futebol. Aí a Juice aceita. Dentro do seu quarto, a Juice está vendo fotos de homens em uma rede social e acaba se interessando por um homem chamado Daddy Dominador. Ela envia mensagem para ele e ele acaba chamando ela para um encontro e ela aceita. Em seguida, ela envia uma mensagem para Cat dizendo que não iria mais para a festa. Nessa cena, vemos a Cat com as amigas dela e aqui a Maddie está reclamando, dizendo que está se sentindo feia. A Cat diz para a Maddie parar de pensar assim, pois ela é muito linda. Em seguida, a outra amiga que estava com elas diz que elas têm que entrar na festa com o pensamento de que a pepeca delas vale milhões. A Maddie diz que se alguém dar 50 mil pela pepeca dela, ela aceitaria de boa. Em seguida, ela diz que Nate humilhou ela e a Cat diz para ela esquecer o Nate e que era para ela sentar em um pau. Depois continua dizendo que a melhor coisa a se fazer depois de um término é transar muito com outros caras. Aí a outra amiga pergunta para a Cat com quantos caras ela já tinha transado. Aí a Cat fica calada. Na próxima cena vemos a Rue voltando para casa à noite e ao chegar em casa, ela percebe que o carro da mãe dela estava na garagem. Ao entrar em casa, a Leslie pergunta para a Rue onde ela estava, e ela diz que saiu para comer. Em seguida, a mãe levanta da cadeira indignada e diz que não confiava mais na filha. Aí a Rue fala alto com a mãe e bate a porta na cara da Leslie. A mãe diz para ela não bater a porta na cara dela e pede para a Rue fazer novamente o teste, que no caso seria o teste do xixi para ver se ela tinha consumido alguma droga. Rue diz que tinha acabado de fazer xixi e a mãe sai da porta indignada dizendo que não tinha gostado de ver ela batendo a porta na cara dela. A Rue pensa em alguma forma de fazer o teste sem que o teste dê positivo. Aí ela tem uma ideia que é pedir para uma amiga fazer xixi no lugar dela. Ela vai até a casa dessa amiga e pede a ajuda dela. A amiga dela, Lexi, aceita ajudar a Rue e de repente alguém pergunta para a Rue como foi a reabilitação dela. A Rue responde que foi muito bom e a mulher fica feliz. Depois a Lexia volta e dá para a Rue o potinho com o xixi dentro e logo em seguida a Rue prende o potinho na perna dela. Depois a Rue volta para casa e diz para a mãe dela que vai fazer xixi. A Leslie fica junto com a Rue dentro do banheiro e a Rue pede para a mãe se virar. Aí a mãe dela diz que a Rue não entende, que foi difícil para ela ver a filha dela caída no chão e que foi difícil também para a irmã dela ter que encontrar a Rue daquela forma. E a Rue começa a chorar e pede para a mãe não falar mais sobre o assunto. Aí a mãe dela faz o teste para ver se ela consumiu alguma droga e em seguida a Rue pede desculpas por ter batido a porta na cara da mãe. E ela perdoa a filha e logo em seguida o teste dá negativo. Aí a Rue pergunta para a mãe dela se ela poderia dormir na casa da Lexia e a mãe autoriza. Na próxima cena vemos a Juice aplicando alguma coisa nela. Ela começa a se arrumar para se encontrar com Daddy Dominador. Ao descer as escadas o pai dela pergunta para onde a filha vai. Ela diz que vai a uma festa. Ele diz para ela tomar cuidado pois ela é nova na cidade. Aí ela abraça o pai e depois sai da casa de bicicleta. A Juice chega no local e fica com medo. Ela envia uma mensagem para o tal Daddy Dominador e diz que estava nervosa. Ele responde dizendo que não era para ela ficar nervosa. E em seguida ela vai até a porta e bate. Aí alguém abre a porta e pede para ela entrar e ela entra. Nate estava na casa do McKay com alguns amigos e Nate diz para McKay que a Cassie é uma puta. McKay diz que não era verdade e Nate pergunta para McKay se ele realmente não sabia o que a Cassie tinha feito. Ele responde que não sabia de nada e Nate mostra para o McKay fotos da Cassie pelada e um vídeo de uma mulher transando com um homem. Mas McKay não acredita muito que seja a Cassie no vídeo. Aí Nate diz para o McKay comer a Cassie como o cara do vídeo fez, pois era dessa forma que as putas gostavam, e depois era só ele chutar a bunda dela. Na cena seguinte mostra McKay e Cassie sentados juntos no chão e ele fica olhando para ela.
Em seguida ela diz que ele é fofo, ele responde dizendo que não era para ela achar ele meloso, mas que ele achava ela muito linda. Aí na cena seguinte eles estão no quarto se beijando e em seguida ele coloca a mão no meio das pernas dela e diz para ela que ela estava toda molhada. Em seguida ele pede para ela esperar um pouco, pois ele iria pegar uma camisinha e em seguida os dois começam a transar. Na próxima cena mostra Maddie encontrando a Rue andando na rua e a Cat chama a Rue para entrar no carro. Juice está com o Daddy Dominador e ambos têm uma conversa. Ele pergunta quantos anos ela tinha e ela diz que tinha 22 anos. Ele diz que tem inveja da geração dela, pois as pessoas dessa nova geração não ligam muito para regras e que ele gostava disso. E em seguida eles transam e nessa cena parece que essa experiência não foi muito agradável para a Juice. Rue chega na festa e vai ao banheiro e lá começa a cheirar drogas. Ao sair do banheiro ela começa a sentir o efeito da droga e começa a ficar tonta. Depois ela volta ao estado normal e desce as escadas. Na festa Nate começa a fazer ciúmes na Maddie e a Maddie também começa a fazer ciúmes no Nate. Aí a Maddie diz para o cara que estava com ela para ele tirar a roupa, pois ela queria ir para a piscina. Chegando na piscina ela diz para o cara comer ela dentro da piscina e eles começam a transar. Cat está com 3 homens e um deles pergunta se a amiga dela é tipo puta ou santinha. Ela responde que a amiga dela é tipo puta. Aí outra pessoa pergunta se a Cat era tipo puta ou santinha e ela responde que ela era do tipo selvagem. Outro cara diz que ela estava mentindo e que ela era santinha e pergunta com quantos homens ela tinha ficado. Ela responde que perdeu as contas pois ela tinha ficado com vários. Aí depois de confrontar ela, duvidando que ela tinha ficado com vários homens, o cara pede para ela tirar a blusa e ela tira. Nessa cena vemos Rue e Fesco conversando e ele diz que ela estava devendo 120 pratas para ele. E em seguida ele diz que gosta da Rue e que viu muitas pessoas morrerem por causa das drogas. E que seja lá o que ela estava passando, mas as drogas não iriam resolver a situação dela. Aí ela começa a contar o que se passou com ela aos 11 anos e depois dessa conversa ele chama ela de louca e que ele estava chapado demais para ficar ouvindo essas histórias. E ela diz que também estava chapada. Juice chega na festa na casa do McKay e um amigo do Nate diz para ele ir até a piscina ver o que a Maddie estava fazendo. Chegando lá, ele vê ela transando na piscina e ele diz que ela era uma puta escrota. Ela responde dizendo para ele chupar o pau dela. Aí todo mundo que estava ao redor da piscina começa a dar risada. Ele vai até a cozinha e começa a derrubar tudo e expulsa todos que estavam na cozinha. Aí ele vê a Juice e começa a perguntar quem era ela. Ela responde que se chama Juice e que era amiga de alguém da festa. Depois ele pergunta a Juice quem era essa tal amiga dela, pois a Juice não era amiga dele. Aí ele começa a ameaçar ela e em seguida ela pega uma faca e aponta para ele e pergunta se ele queria machucar ela. Ele diz para ela ficar calma que ele apenas estava brincando. Aí em seguida ela passa a faca no próprio braço dela e diz para o Nate que ele não sabe do que ela é capaz e em seguida ela sai da cozinha. Cat reaparece e a amiga dela pergunta onde ela estava. Cat diz para a amiga dela que tinha acabado de perder a virgindade e a amiga dela ao ouvir isso fica feliz e pergunta se a Cat gostou. Ela responde que foi legal e a amiga dela fica toda orgulhosa e dá os parabéns a Cat. Juice sai da festa e vai até a sua bicicleta e a Rue vai até a Juice e pergunta se ela estava bem. Ela responde que sim e que viu que a parada iria ficar complicada e teve que agir daquela forma para não sair da festa com um osso quebrado. Rue pergunta para onde a Juice iria e ela diz que iria para a casa dela e a Rue pergunta se ela poderia ir junto com ela. Aí a Juice aceita e ambas vão para a casa de bicicleta. Rue chega na casa da Juice e elas vão para o quarto. Rue começa a cuidar do ferimento do braço da Juice. Na próxima cena vemos McKay deitado com a Cass. Vemos também a Cat deitada mexendo no celular depois de perder a sua virgindade. Logo em seguida vemos o Nate chegando em casa e ao subir as escadas vemos um retrato da família dele e nesse retrato mostra um homem que estava com a Juice no hotel, o tal do Daddy Dominador. E nessa cena vemos a Rue e a Juice deitadas na cama e a Rue diz para a Juice que teve uma ideia. A Juice pergunta qual ideia ela teve e a Rue pergunta para a Juice se ela queria ficar doidona. E logo em seguida o episódio acaba. Se você gostou do resumo do primeiro episódio da primeira temporada de Euforia, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal caso ainda não for inscrito. Falou, um forte abraço e até o próximo vídeo.